pagamento não é apenas um... Antigamente, o Biraci que está ali não me deixa mentir. Antigamente a folha de pagamento, né? Lá no Bané, onde o Biraci, vou denunciar aqui, o Biraci e o Marcos, eu me acuso, eu trabalhei no Bané também. Nós trabalhávamos no Bané. Tá? Foi até o final dos dias lá. Por sinal, quem fez a folha final, eu ajudei a fazer a folha. Eu que digitei a folha lá nesse tempo. E a folha de pagamento naquele tempo, embora nós tivéssemos, senhoras e senhores, o programa, tá? A folha de pagamento, olha lá, senhores aí que estão nos assistindo aí, nos polos presenciais da Univir. A folha de pagamento, ela era impressa no negócio chamado formulário de 180 colunas. Você já ouviu falar disso aí, você que está nos assistindo? Existe, tá? Mas hoje em dia esse negócio está muito semelhante à orelha de religiosa. Você sabe que existe, mas pouca gente vê, tá? Por que isso? Porque hoje se utiliza mais a impressora jato de tinta. A impressora de jato de tinta, costumeiramente, o padrão dela é papel ofício e folha 4. A folha 180 colunas era um troço, senhoras e senhores, que estão nos assistindo, só para vocês terem uma ideia, deste tamanho, olha, o formulário contínuo, deste tamanho. Não era isso, senhoras e senhores, aqui? Né? Era isso aqui, né? Um troço deste tamanho aqui, ó. Né, Marco? É isso, Biraci? Né? Traçado. E a impressora, senhoras e senhores, era matricial. Matricial, ela bate no papel parecendo tecla de máquina de escrever. E eu lembro que a impressora nossa, lá no RH do Bané, vamos começar a falar de RH também, RH do Bané, ela era um troço, quase do tamanho da máquina de lavar. É sério. Tá rindo? Não, tu lembra, né? Uma branca enorme lá. Ela fazia um barulho, ela acabava com as mesas. Eu digo para você, essa mesinha de botar, sabe, se utilizava mesa pequenininha e tal, a gente botava em cima, ela acabava. Teve que botar uma mesa reforçada, porque ela balançava, o carrinho dela ia para lá e para cá, tá? Balançava de uma tal forma que ela afrouxava, toda a mesa que tinha lá, ela afrouxava. Era uma coisa absurda. Então, senhoras e senhores, vejam vocês. Então, não, folha de pagamento, senhoras e senhores, não é somente, tá, aquele papel impresso ali. Folha de pagamento é um documento, tá, que é elaborado pela empresa. E aqui, tá, fazendo memória, a legislação previdenciária, nós equiparamos o ente público à empresa, para fins previdenciários também. Tá? Só fazendo isso. Para fins previdenciários, quando você vê a empresa lá, está na Lei 8.212, fazendo esse espaço aqui, você leia também órgão público. Tá? Na lei previdenciária, tudo que se atém, que cabe ao regime geral de previdência, onde você lê empresa, você pode ler também ente público, no que couber. Certo, doutor? Doutor Samuel. Então, vejam vocês. Então, senhoras e senhores, por que a gente chama atenção para essa questão do documento? Por quê? Porque ele deve ser tratado, deve ser cuidado, deve ser guardado com o cuidado e o zelo necessário, porque ali dentro é que estão as informações dos senhores, e que elas devem ser preservadas pelo tempo que a legislação manda que assim seja, como fala ali o artigo 11, parágrafo 11, o artigo 32 da Lei 8.212, deve ser preservado. Não pode pegar a folha de pagamento e jogar lá, sabe Deus, aonde? Onde o cupim vai escolher qual folha ele vai comer primeiro. Ou então, que as ratazanas poderão chegar lá e afiar os dentes na parte que melhor interessar. Não é assim. Tem que ser um documento guardado, muito bem guardado, por conta das informações que estão contidas ali dentro. Tá? São informações cruciais. Por quê? Quando dá problema na comprovação do tempo de contribuição, senhoras e senhores, tá? Por um motivo que de repente a GFIP,
né, que é a guia do recolhimento da pendência social, quando ela dá problema, quando até as pessoas que lidam com isso têm dúvida, onde é que eles vão olhar? Não é na bola de cristal, não. Acredite, não é na bola de cristal. Eles vão olhar a folha, o registro da folha de pagamento, senhoras e senhores. Então, se você perde esse registro originário, que está ali na folha de pagamento, o que acontece? Você perde também em forma de comprovar aquele tempo, aquela contribuição, trazendo prejuízo ao servidor, ou às vezes até um grupo de servidores. Daí, senhoras e senhores, a necessidade de se guardar bem esses documentos. E também guardar bem os documentos que afunilaram para a folha. Porque a folha, como nós vimos, ela é um documento aos quais as informações afunilaram. Que nós vimos aqui, nos conceitos básicos, todas as informações para lá afunilam. Não é verdade? Os senhores observaram. Então, a guarda desses documentos fará com que os senhores e as senhoras não tenham dores de cabeça no futuro, tá? Porque, como o prazo, senhores, prescricional desses documentos, ele é, dependendo da seara, ele é longo, pode chegar a 20 anos, os responsáveis da época podem ser chamados também, senhoras e senhores, tá? Poderão ser chamados, podem sim. Isso aí não resta dúvida não, eles poderão ser chamados, tá? Então, senhoras e senhores, é preciso guardar bem esse documento. E documento, que eu já observei isso andando por aí. Muitas vezes esse documento, ele chega lá, ele está impresso lá. Está colocado lá na pastinha, né? Que hoje se faz muito folha, né? Esse sistema moderno não imprime mais em 180 colunas, não, gente. Não. Agora é tudo em papel A4. Tudo em papel A4, às vezes ofício. Impressoras a tinta, um silêncio, nossa senhora, dá para dormir ouvindo o negócio imprimir. E são guardados nas pastas, ali bonitinho. Mas muitas vezes o que a gente encontra, embora ele seja um documento, senhoras e senhores, você que nos assiste aí nos polos presenciais aí, de Alto Alegre, Majari, Bonfim, Cantar, Caracaraí, Caroé, Biracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João da Baliza, São Luís da Ural e Iramutã, embora seja um documento, ninguém assina o troço, minhas senhoras. Meus senhores, ninguém assina. Que raio de documento é esse? Documento público sem assinatura, ele é apócrifo. Ou seja, apócrifo significa o quê? Que ele não tem validade, não tem origem, ele não tem o quê? Validação. Tá certo? Tem que ser assinado. Senhor que é gestor, senhora que é gestora, sua folha tem 200 páginas. Copa e caneta, a senhora vai ter que assinar todas as folhas. Não tem jeito. Tá? Senhor secretário de Finanças, o senhor vai ter que assinar a sua folha. Todas as páginas. Senhor secretário de Administração, idem, não tem para onde correr. O senhor tem que assinar, porque o senhor é o gestor, o senhor é o responsável, juntamente com o gestor do município. Não tem para onde correr. Tem que assinar. Tem que assinar para poder validar o documento, para ele poder realmente ter este nome, documento, tá? Registro daquilo que está assim, da vida funcional que se passou durante aquele mês no seu corpo funcional. Tá certo? Então, senhoras e senhores, como sendo documento, lá ficam registrados. O valor líquido a ser acreditado, né? Eu ia botar ponto, mas eu botei ponto porque isso é um negócio que alegra todo mundo, né? Aquela parte que nos cabe, né? No latifúndio. Realmente, essa parte interessa, que é a questão do valor líquido a ser acreditado. Vejam, senhoras e senhores, as remunerações totais individuais, porque elas servem de base de cálculo, tá? Elas são base de cálculo, isso fica lá registrado, os descontos e abatimentos, sejam eles individuais ou totais. Né? Porque isso também serve de base de cálculo também, isso também afunila para que sejam produzidos outros documentos. Adiante, colega. O valor líquido a que faz jus cada empregado e o total a ser creditado pela empresa. Né? Que existe aquela relação, né, dos valores líquidos que correm na forma de ordem bancária, não é isso? Depois afunila apenas um número grande que vai ser creditado individualmente nas contas. Não é assim que funciona?
E a contribuição previdenciária patronal incidente. Isso é importante para ficar registrado lá. Isso fica registrado lá, senhoras e senhores. Também tem que estar na folha de pagamento. Registrado porque essa parte aí interessa a todo mundo, porque ela que vai garantir o quê? Pela contagem das contribuições, que lá na frente nós temos direito aí para casa na velhice, não é isso? E temos uma aposentadoria, né? Uma renda no futuro. É assim que funciona. Adiante, colega. Então, como eu falei antes, como esses valores eles fazem base, então dali serão produzidos novos documentos, que são os produtos da folha de pagamento. Quais sejam? Adiante. Os recolhimentos, né? As contribuições previdenciária e sindical, que a contribuição sindical, mesmo aquela anual, ela é uma contribuição, ela tem esse nome também, nome de contribuição, né? O dia de trabalho descontado de todos os servidores integrantes daquela categoria, né? Para o seu sindicato da base territorial, né? O mesmo nacional, o imposto de renda, FGTS em alguns casos, né? Como nós falamos aqui no caso do empregado, do agente público empregado, né? Seletista, né? Ele vai ter o recolhimento dentro de imposto de renda, que o imposto de renda pago, pelo FGTS pago pela empresa, né, empresa que o está contratando, e os repasses, senhores, que são as pensões alimentícias, né, simplesmente, e também, dentro da questão do repasse, também o desconto da contribuição sindical mensal, que na verdade é um mero repasse. O empregador desconta aqui e envia para o sindicato. Meramente isso. E a pensão alimentícia. Senhoras e senhores, pensão alimentícia, nós já tivemos a oportunidade de ver em um município aqui próximo. Pensão alimentícia que não era acreditada há 2 meses. Eu não sei como o povo estava sobrevivendo. Tá? Mas pensão alimentícia é um negócio que tem que ser pago sempre ontem. Por quê? Porque pelo próprio nome, alimentício, ela tem o quê? Fundo alimentar, de verba alimentar. Verba alimentar é aquela verba essencial à sobrevivência. Tá? O salário da gente. Nosso salário, nossa remuneração também tem natureza alimentar. Né? Embora a gente gaste com um monte de outras coisas, não só com comida, mas a natureza dela é alimentar. Porque ela nos provém, nos garante a sobrevivência. Certo, senhoras e senhores? Funciona dessa forma. Então, e ainda, adiante, as informações anuais, gente. Todo o arcabouço da folha anual, né, das 13 folhas anuais, na verdade são 14, não é assim? Porque tem uma primeira em julho, geralmente em julho, 1º de julho, por ali se faz mês de julho a gente paga o quê? Quem? Primeira parcela, 13º, vocês aí que estão nos assistindo nos polos presenciais também sabem, né? Em julho se paga a primeira parcela do 13º, aí gera a 7ª folha do ano. Não é isso? Aí, mais adiante, em dezembro, nós vamos ter o quê? Salário de dezembro e a folha final do 13º. Não é isso? Então é a 14ª folha do ano. Então, senhoras e senhores, vejam vocês, essas informações, as 14 folhas, elas afunilam, na verdade, para que se possam fazer novos produtos, que são informações anuais que são repassadas aos órgãos públicos de controle, geralmente que são órgãos federais. No caso, a relação anual de informações sociais, ela é repassada ao Ministério da Previdência, tá? onde são feitos, que na verdade é uma base estatística, é uma informação estatística, na verdade, para se saber nível de salário, variação, número de funcionários, tudo isso aí serve como base estatística, que lá a DataPrev aproveita e dá um trato nisso aí, geral, para se extrair um relatório da situação funcional do Brasil como um todo, dentro do serviço público e dentro também da iniciativa privada. Tá? Embora a iniciativa privada faça a informação da movimentação do seu pessoal por meio do CAGED. Vocês lembram o que é isso? Cadastro Geral
de empregados e desempregados, né? Eles fazem isso aí. Nós, serviço público, não temos essa obrigação de estar informando o CAGED, mas na RAIS, essa movimentação não é informada, tá? Porque diz que o funcionário trabalhou de tanto a tanto no mês, ou então se ele fechou o ano todo, tá certo? Isso aí, essa informação é informação estatística, que serve para mostrar, assim, que constitui parte do mosaico que mostra como está o Brasil dentro daquele determinado ano. Então, senhoras e senhores, e aí nós temos a DIF, né? A DIF nada mais é do que a declaração de imposto de renda retido na fonte. Só isso. Ela vai informar para a Receita que a nossa base de cálculo deu 10, que nós pagamos, desses 10 nós pagamos, vamos dizer assim, 2,70, né, de imposto de renda, vamos dizer, R$ 2,70 de imposto de renda, desses 10, não é isso? E a Receita, feliz da vida, vai esperar que nós façamos aqui o cálculo dela, nosso, bata com a informação que está lá. Mais interessante ainda, embora se fala de imposto de renda, a DIF também leva as informações previdenciárias, senhoras e senhores. Tá? Nós temos que contemplar. Por que isso? Mas o que é previdência? Por que informa a previdência na DIF? Né, que trata de imposto de renda? Para quê? Porque, senhoras e senhores, no cálculo do imposto de renda, a base de cálculo ela é abatida das pensões alimentícias e também das contribuições previdenciárias, tanto para o regime geral como para o regime próprio de previdência. Tá, senhoras e senhores? Vejam vocês, então, esses são documentos que eles são oriundos da onde? Da folha de pagamento, das informações computadas, condensadas anualmente. É um produto, na verdade. Tá? É um produto da folha de pagamento isso aí. E nós temos, então, a cédula C. A cédula C é um apelido. Como é que chama ela, na verdade? Nome e sobrenome, nome de batismo dela? Comprovante anual de recebimento. Comprovante anual de recebimento de proventos. É a cédula C. Que lá diz, tudo que nós recebemos no nosso salário, o que foi, aquela primeira linha que diz lá, valores incidentes para imposto de renda. Tanto, aquilo ali é o nosso valor bruto que foi a base de cálculo. Aí depois disso tem o quê? A contribuição previdenciária oficial, não é isso? E em alguns casos tem a pensão alimentícia, com a discriminação lá dos seus beneficiários, e o imposto pago, não é isso? Que aí nós vamos jogar no imposto lá e levar aquela saborosa facada do leão. Não é assim que funciona? Né? Pois é. Uma coisa muito interessante. Então nós temos a DCTF. Tá? A DCTF. DCTF é a Declaração de Créditos e Débitos sobre Tributos Federais, que na verdade é um grande apanhado numa relação que na verdade não é feita necessariamente pelo pessoal da folha de pagamento nem pelo RH, geralmente quem faz isso é o pessoal da área mais da parte administrativa dos órgãos, mas que tem o que? As informações da folha também, porque lá vai constar o quanto foi pago para a Previdência, parte individual patronal, e o quanto foi recolhido para o imposto de renda. Tá certo? Vejam vocês, também um produto, um documento também derivado da folha de pagamento. E também tem uma outra informação ali que não consta, que é o seguinte, está na hora do lanche. Vamos? Alguém gostaria agora? Então, senhoras e senhores, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo. Não fujam, nós voltaremos daqui a pouquinho. Pois não, mas... Doutor Samuel...
Tribunal do TCE. Isso. Eu estou assumindo a Secretaria de Gestão de Pessoa da Câmara. Que bom. Poxa, que bom, mano. Pode contar com a gente. Tá certo. Eu vou te fazer a Poxa, muito obrigado, viu? Pode contar com a gente lá. Aqui de Biraci? Aqui de Boa Vista? Ah, que bom, que bom. Tudo bem. Senhoras e senhores, vamos retornar. Ah, que legal. Tá bom. Já? Bom, voltando, gente, do nosso intervalo, você que nos assiste aí nos polos presenciais aí da Univir, nos nossos municípios, em Alto Alegre, Amajari, em Cantá, em Bonfim, em Caracaraí, em Caroebe, em Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João do Bariza, São Luís da Nauá e Iabutã. A gente agradece a sua audiência, agradece a sua presença nesse treinamento proporcionado pelo Tribunal de Contas e, especialmente, nós fazemos aqui uma honrosa menção ao José, que está lá em Iracema nos assistindo telepresencialmente. José, muito obrigado pela sua presença, pela sua perseverança. Você está ajudando a engrandecer esse trabalho piloto que nós estamos começando a fazer aqui. E também agradecer quem está aqui presencialmente de Iracema. Quem é de Iracema aqui, por favor? Aqui, escola. Os dois colegas ali atrás. A gente agradece a presença de vocês aqui, tá? Vocês estão ajudando, todos vocês aqui presentes ajudam a brilhantar esse trabalho, que sem vocês realmente nós não teríamos motivação para estarmos levando adiante esse trabalho. E o José, que está lá no polo da Univir em Iracema, ele trouxe para nós uma seguinte pergunta. Ele disse o seguinte: o que o senhor está dizendo é que na gestão pública a folha de pagamento que não é assinada, que para isso existe uma lei que determina essa validação? Well, como diz o comercial de Books on the Table. José, funciona assim. Na verdade, não existe uma lei específica que diz assim, o gestor deve assinar a folha de pagamento. Não, não existe essa lei, na verdade. O que existe é um princípio da administração pública que diz o seguinte, que documento público, a folha de pagamento é um documento público. O gestor não pode esconder a folha de pagamento. Por exemplo, nós, é público, é notório, vamos falar aqui, então, para fazer memória disso. O gestor não pode esconder a folha, por exemplo, do vereador. O vereador, ele é representante do povo. Se ele diz, eu gostaria de ver a folha de pagamento mês tal, e ele requer isso por escrito, tá? Pelo princípio da transparência, princípio constitucional da transparência e também do acesso à informação, que existe lei para isso também, o que acontece? Ele deve ter acesso, gente. Tá certo? E aí o que acontece? Não existe uma lei específica que diga, tá? O gestor assine todas as folhas da folha de pagamento, todas as vias da folha de pagamento. O que existe, na verdade, é um princípio que diz na administração pública que documento público sem assinatura é apócrifo. Tá certo? É princípio, senhores. Então, se é princípio, é aquele que vem primeiro, aquele que está na base. Então, para que o documento seja documento e não um mero impresso, que é diferente, se ele não é assinado, ele é apenas um mero impresso. Tá certo? Para que ele se torne documento oficial, tem que ter a assinatura dos gestores, senhoras e senhores. Entendido agora, José? A questão não é lei, a questão é princípio, mas que tem que ser assinado, tem. É isso aí. José, muito obrigado pela sua contribuição, tá? Você realmente nos deu assim essa pergunta que ajudou muito a consolidar o que nós estamos colocando aqui para os colegas que estão nos vendo aqui presencialmente. E agora, dando continuidade aqui à nossa apresentação, após nós vermos aqui, vamos continuar falando da folha de pagamento, mas dessa parte crucial, que muita gente desconhece que existe, mas que ela é fundamental. Tanto é que ela está ali em letras vermelhas na nuance vermelho calcinha.
É verdade? Está nessa cor vermelho calcinha para chamar a tua atenção. Senhoras e senhores aqui, você que nos assiste nos polos presenciais, você que está nos assistindo, está aqui nos vendo presencialmente. Tá? Agradecemos então aqui as suas presenças e a sua audiência. Então veja só, o cadastro, minha gente. O cadastro, o que é o cadastro? O cadastro é aquela parte da folha, onde, como a figura está dizendo ali, você insere no programa as informações sobre o servidor. Aquelas informações, daqueles conceitos lá no início que nós falamos, o que ele é, qual o vínculo que ele tem, se ele é estatutário, seletista, cargo comissionado ou temporário dentro do que diz a Constituição e a Lei 8.745 e as legislações locais, estaduais e municipais, respectivamente. E aí, o que acontece? O cadastro, a gente vê o cadastro, sabe como? Quando a folha sai. Porque tudo que vai para o que está no cadastro é espelhado na folha. As informações que são inseridas lá, elas se transformam, tá? Nessas informações que a gente, embora nós verifiquemos mais a parte financeira, né, aquela parte que vem para o nosso bolso, as demais informações, elas estão presentes na folha de pagamento, tá? E aí, muitas vezes, o cadastro, adiante, colega, o que acontece? Deu pau. Senhoras e senhores que nos assistem nos polos presenciais aí da Univir. Ó, José, tá vendo, José? Tá vendo? Deu pau no cadastro, José. Deu pau no cadastro. Tá? Vejam vocês aí. Deu pau no cadastro, olha só. Tem que arrumar esse trem. Vamos ver se... Olha só. Olha só. Aqui, senhoras e senhores, isso aqui é uma página, é um pedacinho do front page, tá, do que se visualiza no sistema FPNet, tá? Que aqui tem uma consolidação da informação de uma Câmara Municipal aqui, tá? Onde 3 edis, que aparecem ali, tá? Vamos chamar essa Câmara Municipal de Cafundópolis do Leste. Sim, senhor. Vamos dar nome para ela. A Câmara Municipal de Cafundópolis do Leste nos mandou essa informação no FP. Esses 3 edis que estão aí. Aí, tem um negocinho ali que tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido, sim. Olha só. Nós falamos para os senhores aqui os tipos de servidores, né, de agentes públicos, não é verdade? Não é verdade? Se aqui é uma folha de Câmara e ali tem 3 edis, então eu estou falando de 3 vereadores. Edil é o sinônimo de vereador, que está ali, o doutor Samuel Weber Braz, que não me deixa mentir. Viu? Edil é sinônimo de vereador. E se o camarada é vereador, então ele tem que estar vinculado corretamente, não é verdade? Então, essa questão do vínculo, até as crianças sabem. Passa lá, filho. Olha lá. O vínculo dele está como temporário. Um vereador classificado com vínculo temporário é certo, senhoras e senhores, à luz da lei, à luz da doutrina? Hã? É isso, senhoras e senhores? Essa daí até as crianças sabem. Vai adiante, colega. Olha só. Olha o menino comentando pro outro ali, ó. Se vereador é agente político, seu vínculo é político, não é temporário. E o outro suposto diz o quê? Mentira. Tá certo? Vejam, senhoras e senhores, você que nos assiste aí nos polos presenciais da Univir, senhores estão vendo? Essa daí até as crianças sabem, senhoras e senhores. Tá? Vereador, o vínculo dele é político, senhoras e senhores, porque qual é a forma que o vereador, que o agente público tem para que ele possa ingressar no serviço público? Qual é?
é a eleição, senhoras e senhores. O agente público, tá? A exceção dos ministros e secretários das esferas municipal, estadual e federal, todos os demais, eles passam pelo crivo da eleição. Logo, eles não são servidores públicos, eles não têm cargo, eles não têm emprego público, não são temporários, senhoras e senhores. Tá? O vínculo deles é político, não é temporário, senhoras e senhores. Senhoras e senhores aí, que nos assistem nos polos presenciais, nos polos da Univir nos municípios. Se por acaso o senhor está informando dessa forma aqui, ó, para o sistema FPNet, tem que mudar. As crianças estão dizendo aí, ó, as crianças estão dizendo, tá? É político, tá certo? Vamos ver isso aí, por favor, adiante. De novo, mas não é possível um negócio desse. Esse cadastro está realmente por demais triste. Não é possível. Olha só. Aqui, senhoras e senhores, é o front page da forma como as informações individuais de cada servidor que são alimentadas ao sistema FPNet, elas são apresentadas para nós. Então aqui, nós temos aqui um chefe de representação da Prefeitura Municipal lá de Cafundópolis do Oeste, é outro município. Cafundópolis do Oeste, o outro é do Leste, tá? Do Oeste. Então, esse servidor aqui, lá de Cafundópolis do Oeste, tá? Ele apresenta a seguinte percepção. Veja o senhor, salário base 1.100, reajuste salarial da lei e tal, 550, Previdência Social 148,50, vencimento bruto 4.950, desconto 445,50, salário líquido 4.504,50. O próximo. Visualizando maiorzinho, eu pergunto onde está o defeito. Eu digo para os senhores, o defeito está... Vocês já compraram... Só um momentinho, olhem para mim, por favor. Vocês já compraram um equino? Um muar. Muar, né? Que é a família dos... Que é a família dos jumentos, das mulas. Vocês já compraram? Hã? Já observaram? Você sabe onde é que você procura o primeiro defeito no equino? Hã? No muar. Você sabe onde é que está o primeiro defeito? Sabe onde procura? O primeiro defeito, um deles. Sabe onde é? Na vista. Procura sempre na vista. Vê se ele enxerga, tá? Vê se ele enxerga. E então, senhoras e senhores, ó. Fazendo o mesmo ditado, o defeito aqui nosso, ele está na vista. Por quê? Onde é que está o defeito aqui, senhoras e senhores? Senhoras e senhores, matematicamente, se o vivente aqui, o colega vivente aqui de Cafundópolis do Oeste, ganha 1.100 com mais 550, qual é o salário dele? Não, filho, 1.650. Pois é. Aí por que o vencimento de uma criatura é 4.950? Isso foi informado à FPNet no ano de 2012. Tá? Esse colega aqui e vários outros servidores da Prefeitura Municipal de Cafundópolis do Oeste tiveram seus salários milagrosamente multiplicados. Assim. Desta forma. Tá certo? E aí faz com que, senhoras e senhores, eles se tornem alvo. Tá? Se arranja motivo para que os auditores fiscais... Olha, o auditor fiscal não é um bicho mau, tá certo? Mas existem alguns colegas que realmente, tá? Como, por exemplo, no caso desse, deve ser destacado para lá o colega El Diablo, o colega Asmen, tá? O colega Munha, o de vida eterna, também deverá ir lá, com certeza, fazendo dupla também com outro colega, o Chacal. Com certeza, eles deverão ir até lá, viu? Para averiguar isso de perto.
Tá certo? Eles deverão ir até lá, de certeza. Os colegas deverão ir até lá para verificar isso aqui de perto. Porque realmente, como se diz na Venezuela, és um miraculo. Realmente um grande milagre isso aqui. Aí vejam os senhores, tá? E onde é que está o defeito disso? Está lá no cadastro, tá? Que leva a crer o quê? Que houve um aumento de forma não natural dessas parcelas. Tá? E as conclusões os senhores podem tirar. Tá certo? Então, informado assim, carece que se verifique onde? A folha de pagamento, no documento, lá que deve estar guardado à disposição, né, de quem assim o requerer. Positivo, senhoras e senhores? Vejam os senhores que têm uma dúvida, né, uma sombra aqui bem grande. Daí a necessidade de se preservar o documento original dessa informação para que nós possamos ir lá averiguar tanto o controle externo quanto qualquer pessoa que deseje assim verificar. Tanto os vereadores, né, os edis, né, que são representantes do povo, como qualquer pessoa do povo também tem direito a isso. Tá certo? Porque isso aí está dentro do escopo do princípio da transparência. Adiante, colega. E aqui nós chegamos na gestão de pessoas, para cumprir a nossa apresentação, senhoras e senhores. Aí, senhoras e senhores, olha só. Gestão de pessoas, né? Não vamos confundir, então, gestão de pessoas com gestação de pessoas, né? Que isso aí é da área da saúde. Né? Embora também a gestão de pessoas, ela abranja também os profissionais que cuidam da gestação das pessoas. Tá certo? Dentro da área da saúde. Isso aí está inserido dentro. Então, senhoras e senhores, gestão de pessoas, ela é um determinado apanhado de conhecimentos que, na visão, por favor, do Hidalberto Chiavenato, tá? Que é um dos melhores escritores brasileiros, tá? Que ele escreve para o Brasil e para a América Latina sobre gestão de pessoas, gestão na administração pública, administração, tá? E ele é praticamente quase praticamente o papa, tá? Dessa área. Chiavenato, ele esclarece que a gestão de pessoas é uma associação de habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas definidas, com o objetivo de administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano nas organizações. Aí eu pergunto aos senhores, um município, a prefeitura de um município é uma organização? Você que nos assiste dos polos presenciais, aí, telepresenciais, eu pergunto, o município, uma Câmara, é uma organização? É uma organização sim, porque ela está organizada com o intuito, com o fim, onde as pessoas elas são os seus instrumentos para chegar até aquela finalidade. Está certo? Então ela se trata de uma organização. E que Chiavenato traz esse conceito de forma assim muito bem colocada, que diz o quê? Que as métodos, políticas, técnicas, as práticas devem ser definidas. Quando se fala em definição, se fala em quê? Em ter um plano de pessoal definido, no caso nosso estatal, né, municipal ou do estado mesmo, ele tem que estar onde? Definido na forma de lei. Lei, senhoras e senhores, tem que constar disso. Esse tipo de plano, esse planejamento, onde começa a carreira do servidor, onde termina.